Os demônios são reais e muitos não sabem que estão mais próximos do que imaginamos. Eles atuam na vida das pessoas, trazendo sofrimento, possessão e destruição. Mas você sabia que existe um poder muito maior que pode vencer tudo isso? Em Cristo temos autoridade para derrotar os demônios e viver em liberdade. Fique até o final para entender como você pode vencer as forças do mal com a autoridade de Jesus Cristo. Primeiro, precisamos entender que o mundo espiritual é real. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Satanás e seus demônios não são ficção, eles existem e estão à espreita, procurando enfraquecer a nossa fé. Em Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui nós vemos claramente que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. A luta não é contra pessoas, mas contra seres espirituais que buscam destruir o plano de Deus para a nossa vida. Essa guerra espiritual começou no céu, quando Satanás e seus anjos caíram em rebelião contra Deus. Um terço dos anjos foram expulsos, e agora essa luta continua na terra, onde os demônios buscam dominar aqueles que se afastam de Deus. Mas afinal de contas, quem são esses demônios e onde eles estão agora? Os demônios são anjos caídos. Em Judas capítulo 1, versículo 6 diz: e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Lemos que os anjos não mantiveram sua posição de autoridade, mas abandonaram seu próprio lar. Deus os tem guardado em cadeias eternas. Esses seres são os que seguiram Satanás em sua rebelião contra o Senhor, e agora eles buscam a destruição das almas humanas. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 9 é dito: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Eles foram expulsos do céu, mas ainda têm poder para enganar e destruir algumas vidas. Os demônios têm poder até sobre os animais. Em Marcos capítulo 5 vemos um exemplo impressionante. Jesus encontra um homem possesso por uma legião de demônios e eles pedem para entrar em uma manada de porcos. Quando os demônios entram neles, os porcos se levantam e se lançam no mar e se afogam. Isso nos mostra que eles têm poder até sobre a criação, que aquele também foi um caso específico, onde Jesus permite que ele entre no porco. Mas Jesus tem um total domínio sobre eles. Eles temem a Jesus e também temem aqueles que são fiéis a Jesus. Os demônios também controlam corpo e mente. Em Lucas capítulo 8, versículo 2, podemos ver: e algumas mulheres que haviam sido curadas do espírito maligno e da enfermidade, Maria, chamada Madalena, na qual saíram 7 demônios. Vimos Maria Madalena possuída por 7 demônios, sendo libertada por Jesus. No caso do endemoniado de Gadareno, em Marcos capítulo 5, versículo 2 a 5, vemos uma pessoa controlada de tal maneira que nem mesmo a força humana poderia segurá-lo. Mas Jesus chegou com sua autoridade e ele foi liberto. A possessão demoníaca pode afetar a mente, levando uma pessoa a perder o controle de suas ações, mas a autoridade de Cristo é maior do que qualquer influência demoníaca. Os demônios também podem causar doenças físicas e mentais. Olha o que diz em Mateus capítulo 17, versículo 15 a 18. Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei-me-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Vemos um menino que estava possuído por um demônio, tinha convulsões e estava fora do seu controle. Ele se lançava no fogo e na água inconscientemente, controlado pelo demônio. Isso revela que algumas doenças físicas podem ter raízes espirituais. Nem todas as doenças são causadas por demônios, mas em muitos casos o sofrimento físico é causado pela força espiritual maligna. Quando você sente aquela pressão espiritual, sabe, aquela opressão, aquela sensação de medo, isso na verdade pode ser opressões malignas, lutas espirituais. E quem pode te libertar isso é somente Jesus. Se você, por exemplo, estiver de noite e você sentir uma opressão, não tenha medo. Levante,
Dobre o seu joelho, ore, leia a palavra de Deus. Ele pode te libertar, ele pode te tirar dessa opressão que é maligna. Não precisa ter dúvida, se você sentir opressão de noite, isso é opressão maligna, é guerra espiritual. Então dobre o seu joelho e clame a Deus pedindo por misericórdia. Ele é mais forte do que tudo e todos, e ele pode te tirar dessa situação. Olha esse outro exemplo em Lucas capítulo 13, versículo 11 a 13. Ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. E ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. A gente pode perceber que ali no primeiro versículo já diz: havia um espírito que a mantinha doente. Era um espírito que a mantinha doente. Então aquela mulher ali era uma ação maligna. Não era só enfermidade. Tinha uma ação maligna prendendo ela naquela enfermidade. Então Jesus expulsa a enfermidade e também expulsa o espírito maligno. Se Jesus só tivesse tirado a enfermidade, o espírito maligno ia continuar ali. Só que Jesus, ele expulsou também o espírito maligno que aprendia com aquela enfermidade. Então a gente pode ver que o inimigo, a ação maligna, pode sim entrar na vida das pessoas que não têm Jesus Cristo e afligir eles com doenças, mesmo sendo espiritual, afetando no seu físico também. Mas nós sabemos também que Jesus Cristo, ele tem o poder de expulsar qualquer demônio. Não tem nada que resista à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é suprema. Então se você clamar a ele, se você tiver alguma enfermidade e você sente que ela está afligindo você e você sabe que não é física, é coisa espiritual que está dentro de si, então você tem que buscar a Deus e pedir a ele para te tirar dessa opressão, e ele tem poder para te libertar de qualquer coisa. E outro detalhe, irmão, sobre os demônios: eles não agem individualmente, eles também influenciam sociedades e nações. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 13 a 14 diz: e da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vai sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia de Deus Todo-Poderoso. Vemos que o inimigo usa espíritos imundos como rãs para enganar as nações e prepará-las para a batalha final. A corrupção e a injustiça e o caos social muitas vezes são frutos da ação demoníaca. Muitos governos e ideologias ao redor do mundo estão sendo influenciadas por essas forças malignas para afetar o povo de Deus e promover o mal. Até algumas respostas que você não recebeu ainda pode ser até ação demoníaca. Olha o que diz em Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Você já ouviu essa história de quando Deus mandou a resposta, mandou um anjo enviar a resposta até Daniel, mas um príncipe maligno prendeu o anjo, não deixou a resposta passar. Então Deus enviou Miguel, um dos anjos mais fortes, para enviar a resposta e para derrotar aquele espírito maligno, aquele demônio que estava prendendo a resposta que Deus enviou para Daniel. Então os demônios, eles podem muitas vezes tentar atrasar o nosso processo. Eles tentam atrasar aquele plano que Deus tem para a nossa vida, igual tentou atrasar a resposta de Deus na vida de Daniel. Mas tem um porém nisso tudo: Satanás e seus demônios operam mais facilmente na vida daqueles que não conhecem a Cristo. Olha esse exemplo em Atos capítulo 19, versículo 13 a 16. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, saia! Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Essas pessoas tentaram expulsar demônios sem a autoridade de Jesus Cristo. Eles foram derrotados pelos demônios. Isso nos lembra que sem Cristo estamos vulneráveis ao controle das forças do mal. Jesus diz em João capítulo 10, versículo 10: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O inimigo se alimenta da ignorância, da fraqueza das pessoas. Mas Cristo veio para nos dar vida, e vida em abundância. A boa notícia é que Jesus já venceu. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, lemos: ele despojou os poderes e a autoridade e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus venceu o diabo e todos os seus demônios na cruz, e agora em Cristo temos autoridade para derrotá-los também. Em Lucas capítulo 10, versículo 19 diz: eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano.
esse poder não é nosso, mas vem de Cristo e vem por meio da sua autoridade que podemos resistir ao inimigo. Então somente com Cristo podemos vencer as obras do inimigo e as tentações do mundo. Para enfrentar os demônios, precisamos estar preparados. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18, nos ensina a vestir a armadura de Deus, a verdade, a justiça, a paz, a fé e a salvação. A armadura de Deus é a nossa proteção contra os ataques do inimigo. Sem ela, estamos vulneráveis. Cada peça da armadura tem um propósito, mas a mais importante de todas é a palavra de Deus, que é a nossa espada para enfrentar as mentiras do inimigo. E precisamos estar em constante busca através da oração, jejum e leitura da Bíblia. Essas são 3 armas muito importantes que nós não podemos abrir mão delas. Olha o que diz em Tiago capítulo 4, versículo 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando resistimos em Cristo, o inimigo não pode nos tocar. A nossa vitória está em Jesus. Jesus nos deu autoridade para resistir ao mal. E quando fazemos isso em seu nome, o diabo não tem poder sobre nós. 1 João capítulo 4, versículo 4, lemos: Filhinhos, vocês são de Deus e já os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Não importa o poder que o inimigo tenha e o que ele tenta fazer sobre a sua vida, o poder de Deus em sua vida é muito maior, é incomparável. Uma vida de santidade é a nossa proteção. Quanto mais perto de Deus, mais distante estamos do inimigo. A santidade nos torna imunes às investidas do mal. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 a 16, somos chamados a ser santos, assim como Deus é santo. A oração constante e a medição na palavra de Deus fortalecem nossa fé e nos protege das armadilhas do diabo. Quando buscamos a santidade, estamos mais aptos a discernir o que vem de Deus e o que vem do inimigo. Então, irmãos, para finalizar aqui, na conclusão, os demônios podem ser poderosos, mas Jesus já venceu. Ele tem toda a autoridade. Em Cristo, você também tem essa autoridade. A guerra espiritual não é fácil, mas em Cristo somos mais do que vencedores. O poder de Jesus é maior do que qualquer força do mal, e por meio dele podemos resistir ao inimigo e viver em vitória. Não importa o que você esteja enfrentando, lembre-se, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Quando você se veste com a armadura de Deus, resiste em Cristo e vive em santidade, você está protegido e vitorioso sobre todas as obras do inimigo. E se você gostou do vídeo, eu te convido a fazer parte do canal, se inscrevendo, deixando seu like ou compartilhando com seus amigos ou familiares. E eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.